Começou com uma pequena pedra, encontrada por um rapaz descalço na margem de um rio seco. Uma descoberta brilhante que iria reformar um império, acender a primeira corrida aos diamantes do mundo e lançar as bases para a maior riqueza de uma nação e as suas cicatrizes mais profundas. Mas o que estava realmente por trás deste cintilante sonho de diamantes da África do Sul? Em 1866, perto do rio Orange, na colônia do Cabo, um momento tranquilo mudou a história. Erasmus Jacobs, de 15 anos, filho de um lavrador, encontrou uma pedra cintilante e transparente enquanto brincava na margem do rio. Para Erasmus e a sua família, era apenas uma pedrinha brilhante, um bling clip e nada mais. A pedra passou de mão em mão, admirada pelo seu brilho, mas descartada como algo sem valor. Finalmente, chegou a Schalk van Niekerk, um lavrador vizinho com um olho apurado para minerais. Van Niekerk sentiu que tinha potencial e levou a pedra para ser identificada. Ele confiou-a a John O'Reilly, um vendedor ambulante que a levou para Colesberg para uma análise especializada. A jornada da pedra tinha começado, de um brinquedo de criança para as mãos de joalheiros e geólogos. O ceticismo inicial transformou-se em espanto. Era um diamante. Não era um diamante qualquer, mas uma gema de 21,25 quilates. Foi batizado de Eureka, um grito de descoberta que ecoaria por todo o mundo. Esta única pedra, outrora um brinquedo de criança, desencadearia uma transformação. O destino de uma nação e do mercado mundial de diamantes dependia agora de uma descoberta fortuita. O mundo nunca mais veria a colônia do Cabo da mesma forma. O brilho do Eureka foi um sinal que em breve atrairia milhares de pessoas para o interior de África. O verdadeiro valor do diamante não estava apenas no seu brilho, mas na febre que inspiraria. Da margem de um rio seco, a história dos diamantes da África do Sul tinha começado. A era da descoberta tinha começado. O diamante Eureka foi só o começo. Durante algum tempo, os especialistas descartaram-no como um golpe de sorte, uma raridade isolada. Mas em 1869, um pastor Griqua, chamado Swartboy, descobriu uma pedra que mudou tudo. O novo diamante era enorme, com 83,5 quilates e claramente valioso. Swartboy vendeu-o a Schalk van Niekerk, que reconheceu o seu valor e pagou um bom preço. A pedra foi batizada de Estrela da África do Sul. A sua venda aos irmãos Lilienfeld e a sua viagem para a Europa tornaram-se uma sensação. O mundo via agora a África do Sul como um tesouro, não apenas uma terra de gemas dispersas. A notícia da descoberta da estrela espalhou-se rapidamente, desencadeando a primeira grande corrida aos diamantes do mundo. A dúvida desvaneceu-se e em seu lugar surgiu uma emoção desenfreada. Pessoas de todo o mundo, funcionários, agricultores, soldados, abandonaram as suas vidas para tentar a sorte no Cabo. Navios cheios de aspirantes zarparam para o interior da África do Sul. A promessa de riqueza instantânea atraiu milhares para os campos de diamantes. A febre tinha começado, e a paisagem da África do Sul nunca mais seria a mesma. A estrela da África do Sul não era apenas uma gema, era um farol. Convocou aventureiros, sonhadores e oportunistas para o coração de África. A corrida aos diamantes tinha começado e o mundo estava a observar. A colônia do Cabo tinha se tornado um palco para um drama global. Tudo por uma única e brilhante pedra encontrada no pó de África. As margens do rio Vaal tornaram-se um imã para milhares de caçadores de fortuna. Juntaram-se lá aos milhares. Não tinham muito mais do que picaretas e pás, mas, mesmo assim, reivindicaram os seus terrenos e construíram uma vasta cidade de tendas e barracas. O trabalho de escavação nas margens do rio era árduo, sol abrasador, trabalho extenuante e doenças. Os suprimentos eram escassos, mas o sonho de enriquecer mantinha a esperança viva no meio da miséria. As margens do rio, que antes eram intocadas, tinham se tornado um labirinto caótico de poços e montes. Estes acampamentos eram uma mistura de diferentes nacionalidades, unidas pela obsessão e desespero. Frequentemente havia disputas por terrenos, por vezes violentas.
Os saloons e os covis de jogo ofereciam um breve escape do trabalho. Com a chegada de milhares de Cop-Developers, esta área mudou para sempre. Os povos locais Griqua e Tswana foram forçados a abandonar as suas terras. As suas terras foram destruídas na busca por diamantes. A sua vida tradicional desmoronou-se, e o seu lugar foi ocupado pelo ritmo industrial das escavações. Esta multidão de pessoas não estava apenas à procura de diamantes. Estava a criar uma nova ordem desigual. A febre dos diamantes estava a escrever o destino do sul de África. Esta loucura das escavações no rio era apenas o princípio. Em 1871, os garimpeiros encontraram diamantes na quinta dos irmãos De Beer, longe do rio. A colina de Colesberg Copper depressa se encheu de mineiros, que reclamavam pequenas parcelas. Não sabiam que estavam a escavar numa chaminé vulcânica cheia de diamantes. A colina desapareceu, substituída por um enorme buraco. A mina de Kimberley, ou o Grande Buraco, tornou-se a maior escavação feita à mão na história, produzindo milhões de quilates de diamantes. À volta da mina de Kimberley, cresceu uma cidade de extremos e ambição desenfreada. A escala desta operação não tinha precedentes, e a era do garimpeiro individual chegou ao fim. Só sobreviveram aqueles que conseguiram consolidar as suas reivindicações e industrializar. O Grande Buraco era mais do que uma mina. Era a base para uma nova África do Sul. Aqui, a ambição e o engenho forjaram um futuro construído sobre diamantes. O palco estava montado para que figuras poderosas tomassem o controle. No meio do caos de Kimberley, Cecil John Rhodes fez a sua entrada. Este jovem, que chegou em 1870, não via apenas diamantes, mas uma oportunidade. Começou por vender gelo e água, mas o seu sonho era muito maior. Rhodes percebeu que o verdadeiro poder não estava apenas em encontrar diamantes, mas em controlar a sua produção. O sistema de pequenas concessões era ineficiente e perigoso. Rhodes, juntamente com investidores como os Rothschild, começou a comprar as concessões em dificuldades. Foi muito astuto, superou os seus concorrentes e rivais como Barney Barnato. A sua luta pelo controle tornou-se um exemplo que se travou na sala de reuniões, não no fundo da mina. No final, a estratégia de Rhodes teve sucesso. O seu objetivo era apoderar-se de toda a mina. O seu processo de fusão lançou as bases de um império de diamantes. Rhodes não era apenas um caçador de fortuna, era o arquiteto do poder corporativo. Estava a converter o caos numa máquina sobre a qual só ele teria o controle. Em 1888, o sonho de Rhodes tornou-se realidade. Com a fundação da De Beers Consolidated Mines, ao juntar as suas propriedades com Barnato, Rhodes criou um monopólio, controlando as fontes de diamantes mais ricas do mundo. A era da concorrência tinha terminado. A era do monopólio tinha começado. Rhodes compreendia que o valor dos diamantes residia na sua escassez. A De Beers controlava o fornecimento, libertando os diamantes aos poucos para manter os preços altos. Um sindicato em Londres geria a distribuição global, definindo o preço e a quantidade. A De Beers podia ditar quem compraria os diamantes e a que preço. Em poucos anos, controlou 90% da produção mundial. A empresa de Rhodes tornou-se a guardiã do sonho dos diamantes do mundo. A fronteira selvagem estava agora calma, a sua riqueza a fluir através de uma única fortaleza sólida. A febre dos diamantes tinha se transformado num cartel global. A riqueza dos diamantes fortaleceu as intenções do Império Britânico. A riqueza de Kimberley financiou caminhos de ferro, cidades e a expansão colonial. Cecil Rhodes demonstrou a ligação entre os negócios e o imperialismo, mas este crescimento criou uma clara hierarquia social. No topo, os donos das minas e os trabalhadores brancos qualificados. Na base, os trabalhadores negros, que eram explorados e controlados. O sistema de barracões obrigou os trabalhadores negros a viver em barracões tipo prisão, separados das suas famílias, e eram pagos com uma pequena fração do salário dos trabalhadores brancos. Este sistema de discriminação racial lançou as bases do apartheid. A riqueza dos campos de diamantes foi construída sobre a mão de obra negra desapossada.
Esta febre transformou a África do Sul, mas criou profundas desigualdades. Os diamantes tornaram-se símbolos tanto do poder imperial como da exploração. Estas pedras brilhantes tiveram um alto custo humano. Para o final do século, os campos de diamantes da África do Sul simbolizavam uma nova era industrial. Em 30 anos, uma área remota tornou-se a capital mundial do diamante. O seu legado foi complexo. Muita riqueza, inovação e um sofrimento profundo. O Grande Buraco transformou-se num monumento à ambição e ao trabalho árduo. Mas as cicatrizes sociais, a segregação, o controlo laboral, a desigualdade, foram mais profundas. Estes sistemas tornaram-se plantas para futuras indústrias e conflitos. O monopólio do diamante moldou os mercados globais durante 100 anos. Os diamantes da África do Sul eram muito mais do que uma fortuna geográfica. Remodelaram a sociedade. O brilho que Erasmus Jacobs viu desencadeou forças que criaram e dividiram uma nação. No início do século XX, a De Beers dominava a economia e a sociedade da África do Sul. O legado da corrida aos diamantes moldou as lutas do país, contra a segregação, pelos direitos dos trabalhadores e pelos recursos naturais. O sistema de trabalhadores migrantes e os campos tornaram-se modelos para o apartheid. A riqueza dos diamantes financiou o Estado, enquanto as condições dos mineiros alimentaram a resistência. O monopólio da De Beers enfrentou novos desafios à medida que surgiram descobertas globais e questões éticas. A história que começou com uma pedrinha de um menino evoluiu para uma narrativa global de poder e desigualdade. O Eureka e a Estrela da África do Sul não eram só gemas. Foram catalisadores de transformação e conflito. O legado cintilante dos diamantes da África do Sul projeta uma sombra longa e complexa. De uma simples descoberta a um império construído sobre pedras brilhantes, a história dos diamantes da África do Sul mal começava. Mas por trás deste brilho esconde-se uma história mais profunda de poder, dor e perseverança. Junte-se a nós na parte 2, enquanto desenterramos os custos ocultos, o surgimento da resistência e o legado que ainda hoje molda esta terra. Subscreva e fique com a Wonders, onde a história revela os seus segredos mais preciosos.